Se você já corre há algum tempo, você já deve ter ouvido falar sobre cadência. Uns falam que você precisa aumentar, outros falam que ela tem que ser 180 e outros falam para você não ligar para isso. Nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre cadência na corrida e como melhorar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique Kunioshi, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade de São Paulo há mais de 10 anos, sou especialista em fisioterapia esportiva pela Universidade Federal de São Paulo e atendo corredores de rua há mais de 10 anos. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é cadência? Cadência nada mais é do que a quantidade de passos que você dá durante 1 minuto na corrida. E por que a gente fala muito sobre cadência? Porque a cadência está diretamente relacionada com a sua eficiência, a sua economia de corrida, e ela também está relacionada com a carga que é aplicada no seu corpo, ou seja, a sua biomecânica. E quais são os fatores que influenciam a sua cadência? O primeiro, velocidade. Então, quanto mais rápido você corre, mais alta tende a ser a sua cadência. O segundo, altura e comprimento das pernas. Então, quanto mais baixo você for ou mais curta for as suas pernas, mais alta tende a ser a sua cadência. E terceiro, a sua experiência de corrida. Então, hoje a gente sabe que os corredores mais experientes, que treinam há mais tempo, têm a cadência mais alta. Como que a cadência se relaciona com a eficiência da corrida? Quando a gente tem uma boa cadência, a gente tende a ficar menos tempo com o pé no chão. E esse é um dos dados que mais se relaciona com a economia de corrida, ou seja, o baixo tempo de contato com o solo. Quando a sua cadência é muito baixa, ou seja, você dá poucos passos, o tempo de contato do seu pé tende a aumentar, você tende a ficar mais tempo com o pé no chão e isso é pouco eficiente. Quando a gente tem uma boa cadência, a gente tem uma boa pliometria, ou seja, uma boa função de mola das nossas articulações. Então, quando a gente tem a cadência muito baixa, a gente tende a piorar o nosso processo de armazenar energia elástica e despender energia mecânica. Quando essa função não é boa, a gente gasta mais energia, principalmente da musculatura. E como que a cadência influencia na nossa mecânica? Quando a nossa cadência é muito baixa, o nosso tempo de contato aumenta, e quanto mais tempo o pé fica no chão, maior é o tempo da gente ter desvios laterais na nossa corrida. Então, quanto mais tempo seu pé fica no chão, se você é um pronador, com o tempo de contato alto, você vai ter maior tendência de pronar. Se o seu joelho vai para dentro, quanto mais tempo o seu pé fica no chão, mais o seu joelho vai para dentro, e assim por diante. Além disso, uma cadência baixa tende a aumentar as nossas oscilações verticais, ou seja, tende a fazer você saltar e agachar mais. Isso tende a aumentar o seu impacto e aumentar a energia que você gasta para absorver o peso do seu corpo. Então, quando a gente tem uma boa cadência, a gente tende a gastar menos energia, ter menos sobrecargas no corpo e ter menos lesões. Ótimo, e o que é uma cadência boa? Um número que muitos falam por aí é um número de 180 passos por minuto. E da onde saiu esse número? Esse número saiu de um estudo feito com atletas de elite, onde a média de cadência desses corredores era de 180. E aí a partir daí tornou-se uma regra comum de que todo mundo deveria correr com a cadência de 180 passos por minuto. Qual que é a minha visão sobre isso? Lembra que eu falei que a cadência é influenciada por altura, por velocidade e pela sua experiência na corrida. Então não tem como a gente estabelecer uma regra e dizer que todo mundo tem que correr com a mesma cadência. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender, a cada caso, cada corredor, qual é a cadência que vai te deixar mais eficiente, que vai te gerar menos sobrecargas e que vai te gerar mais longevidade na corrida. Eu acredito que para a maioria das pessoas uma cadência eficiente fica assim entre 170 a 190 passos por minuto, mas eu também acredito na individualização de cada corredor. É difícil a gente pensar que um corredor de 2 metros, que está correndo a 6 minutos e 30 por quilômetro, vai correr de forma confortável com uma cadência, por exemplo, de 180, 190. Também é difícil pensar num iniciante com pouca coordenação, com pouco histórico esportivo, vai conseguir começar a correr com uma cadência acima de 170. Então é preciso levar isso em consideração quando você está assistindo esse vídeo. Outra coisa, todo mundo precisa melhorar sua cadência? Se você está correndo, está confortável, não sente nenhuma dor, não tem grandes aspirações na corrida, acredito que isso não é uma prioridade para você. Agora, se você está buscando melhorar na corrida, buscar atingir uma nova distância, você quer ser mais eficiente, quer correr mais rápido, ou você está lidando com uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor no quadril, talvez a cadência pode ser um caminho para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui para eu saber, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito a gravar mais vídeos para vocês, e acompanhe o próximo vídeo que eu vou ensinar para vocês como medir a cadência de vocês, como melhorar a cadência quando preciso. Valeu!